Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 4. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Verso 19. Eu preciso de tempo hoje. Eu vou tentar entregar tudo. Eu preciso da sua calma e da sua paciência para você ouvir e entender, compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 19, diz assim: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Um texto conhecido, fácil. Eu quero pedir a todos que repitam. Vamos repetir todos juntos, 1, 2, 3. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Tome seu assento, dando glória a Deus. É uma noite de ensino da palavra, e Deus sempre tem me confrontado com palavras que eu preciso compartilhar essa palavra com os irmãos. Às vezes eu penso assim, eu não vou postar nada hoje, porque os irmãos já sabem do compromisso que eles têm com a casa de Deus, com a obra de Deus. Estamos todos aqui juntos nessa noite de terça-feira, sentados, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo da palavra de Deus. Mas, às vezes Deus fala algumas coisas tão fortes, mas tão fortes, que eu não resisto. E eu acabo dizendo, gente, não perca hoje, porque a palavra de Deus realmente é forte, é poderosa para as nossas vidas. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, eu quero que você dobre a sua atenção hoje aqui, porque eu vou tentar correr, mas ao mesmo tempo eu preciso dar uma pausa em algumas áreas, porque é muito importante o que eu vou falar hoje aqui. Eu vou falar hoje, está na tela, por que Jesus mandou pescar homens? Por que é que Jesus nos deu uma ordem para pescarmos, sermos pescadores de almas, pescadores de homens? Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre um novo céu e uma nova terra. Não importa a corrente teológica que alguém possa estar seguindo, na verdade todos nós aqui seguimos a mesma corrente teológica, mas como a mensagem de hoje vai alcançar outras pessoas também, que seguem uma outra corrente teológica, eu quero dizer que não importa, independente da corrente teológica que você siga, mas o fato é que todo mundo, todos, quando toca ou fala nesse assunto de escatologia, se embanana um pouco. O tema é complicado, o tema não é fácil. Por exemplo, tentar entender o céu. Eu não sei se você já parou para analisar e para pensar, para tentar entender como deve ser, como será o céu. Eu acredito e eu tenho certeza que não é fácil esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá no céu tem luz, só que no céu não tem sol. Não existe sol no céu. No céu, a Bíblia diz que tem rio, mas não tem mar. Pela lógica humana, pela lógica planetária, terrena, se existe rio, consecutivamente deve existir mar, ou vice-versa. Porém, no céu, diz que tem rio, mas não tem mar. Como assim? Como é que isso funciona? A lógica humana, preste atenção. A Bíblia diz que tem pessoas, a Bíblia vai fazer separação de pessoas. Olha aqui, gente. A Bíblia diz que tem pessoas que vão para o céu, mas a Bíblia também diz que tem pessoas que não vão para o céu. E eu lhe pergunto, como entender isso? A Bíblia diz que não haverá pranto, nem ranger de dentes no céu, não haverá lágrimas, porque Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Isso é difícil para a gente entender. No céu, a Bíblia diz que tem uma árvore que dá o seu fruto de ano em ano para as nações. As nações, diz a Bíblia, que elas comem ou comerão o fruto desta árvore. Aí eu lhe pergunto, como é isso?
Como assim? Que árvore é essa? Aonde fica essa árvore? Que tamanho é essa árvore? E que tamanho são os frutos que as nações irão comer desta árvore? Ou seja, o livro de Apocalipse é complicado, é delicado, é difícil de se entender. O livro de Apocalipse, por exemplo, estou usando o Apocalipse como exemplo aqui, antes da gente falar do que eu quero falar, propriamente dito, o livro de Apocalipse, ele fala muitas vezes de uma forma figurada. E do nada, ele começa a falar de uma forma literal. Do nada é figurado, mas do nada também passa a ser literal. Como é que a gente entende, como é que a gente compreende um livro como esse? Eu sei que a gente passa uma luta, gente, para entender assuntos, coisas dessa natureza. Mas veja só, a primeira coisa que precisamos saber, a primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Se você quer saber sobre Deus, leia a Bíblia. Se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Se você quer ter relacionamento com Deus, leia a Bíblia. Porque Deus se revela através das Escrituras. Agora, só para você entender melhor ainda o que eu quero dizer, eu quero nessa hora contar-lhes uma parábola. Preste atenção. Eu quero contar para vocês uma parábola. Porém, meus amados, a parábola que eu vou contar, ela não é uma parábola que foi dita, falada por Jesus. Não foi Jesus que contou essa parábola. É necessário eu dizer isso. Não foi Jesus que contou essa parábola. Mas eu preciso te contar essa parábola. E essa parábola, ela diz que havia uma tartaruga, uma tartaruguinha. Essa tartaruga, ela vivia no mar. A tartaruga, ela é um ser híbrido, tá, gente? Você sabe o que é um ser híbrido, né? Ou seja, a tartaruga, ela vive tanto na água, como ela vive fora da água. A tartaruga, ela é híbrida. Ela consegue viver na água, dentro da água e fora da água. Alguns animais, eles têm essa condição. A exemplo, os répteis. A maioria, se não todos os répteis, eles são híbridos. Agora, voltando a falar dessa pequena tartaruguinha, a história, a parábola da tartaruga. A parábola conta que de tempo em tempo, essa tartaruguinha, ela sumia, ela desaparecia de onde ela morava. E onde ela morava? Ela morava no fundo do mar. Ela morava dentro da água. E depois, por ela ser híbrida, ter condição de morar na água e também ter condição de morar na terra, ela desaparece do fundo do mar, do fundo das águas, e agora ela vai para a terra. Depois, a tartaruga sumia, depois a tartaruga voltava. Depois, ela sumia de novo, depois ela voltava. Daí, certo tempo, aconteceu um fato interessante. Alguns peixinhos que moravam ali aonde a dona tartaruga morava, no fundo do mar, que eram vizinhos dessa tartaruga, não entendiam para onde a tartaruga ia e quando ela ia ou sumia dali. Não entendiam, de repente ela estava, de repente ela não estava. Um dia, esses vizinhos da dona tartaruga resolveram seguir ela, mas perceberam que só conseguiam a acompanhar ou acompanhá-la até um certo ponto. Um dia, esses peixinhos, já cansados de observar essa situação, um dia ela está, um dia ela não está, tentaram acompanhá-la, não conseguiram ir para onde ela ia. Um dia eles resolveram chamar a dona tartaruga, a tartaruguinha, para conversar. Agora, isso é uma parábola, tá, gente? Isso é uma parábola. Então eles perguntaram para ela: olha aqui, dona tartaruga, nós observamos que de vez em quando você dá uma sumida daqui do mar, do oceano, a gente vê que você some. E o fato é que nós tentamos te acompanhar para saber aonde você ia e nós não conseguimos te acompanhar.
nós não conseguimos ir até você. Então o que eles fizeram? Eles pediram a tartaruga para explicar para eles o que estava acontecendo, o que acontecia com ela, nessas saídas que ela dava. Então ela explicou: olha, é que quando eu saio daqui, eu vou para fora da água. E fora da água, existe um outro mundo. É um outro mundo. E aí os peixinhos olharam assim um para o outro e meio que não acreditaram na conversa dela. Disseram: ah, é? Você está de conversa com a gente. Aí ela perguntou: vocês não me viram saindo da água? Como é que eu estou mentindo para vocês? Eles responderam: sim, nós vimos você saindo da água. Então ela disse: olha, é que lá fora da água tem outro mundo. Aí eles, não contentes, perguntaram para a dona tartaruga: que é isso? Outro mundo? Como é esse outro mundo lá fora? Ela respondeu assim: lá fora é seco. Lá fora não tem água. Eles perguntaram: como assim lá fora não tem água? Lá fora é seco. O que é seco? Os peixes perguntaram para a dona tartaruga: o que é seco? Aí ela disse: seco é um ambiente que não tem água. Ela tentou explicar, mas eles não entenderam. Então eles perguntaram: se lá não tem água, como é que se nada nesse lugar que não tem água? Olha a mente dos peixes conversando com a tartaruga. Ela respondeu: lá não tem como nadar, lá você não nada, lá você anda. Aí os peixes perguntaram: anda? Como assim anda? O peixe não sabe o que é andar. Então eles falaram: como assim que é andar? O que é andar? Como isso? Me explica. Do que você está falando? Ela respondeu: lá você anda. Eles insistiram: como é que a gente pode fazer para andar? Aí ela disse: vocês não conseguem andar. Para vocês, andar não funciona. Andar não dá certo. Eles perguntaram: então como é que você consegue andar? Ela respondeu: nem eu sei. Eu sei que eu consigo andar. E lá fora eu consigo respirar. Eles perguntaram: respirar? Como é que você consegue respirar num lugar que não tem água? Lembra, é peixe. Peixe só respira dentro da água. Como é que você consegue respirar num ambiente onde não tem água? Ela respondeu: lá não precisa de água para respirar. Eles perguntaram: como assim? Ela disse: eu nem sei te explicar. E daí, gente, o que aconteceu no final da história desta parábola que eu contei para vocês? Eles ficaram prolongando e fazendo um monte de perguntas para a tartaruga. E a tartaruga tentando explicar a situação dela para os peixes. Agora, preste atenção nisso. Eu contei essa pequena parábola para vocês para mostrar para vocês que isso é a mesmíssima coisa que acontece conosco. É a mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes a gente olha certas situações no ambiente da fé, no ambiente onde tem envolvido pessoas e que professam a mesma fé, e que às vezes um entende, outro não entende, um está melhor, outro está pior, um está mais na frente, outro ainda está mais atrasado, um consegue resolver uma causa numa situação, outro não consegue. É a mesma coisa conosco. Quando a gente lê os evangelhos, você vai observar, você vai ver Jesus falando da possibilidade de nós irmos morar no céu. E aí Jesus começa dizendo assim: na casa de meu pai há muitas moradas. E aí eu começo a fazer algumas perguntas também. E aí? Como é que é isso? Você já parou para pensar nisso? Como é que é essa história, essa ideia de que na casa de meu pai há muitas moradas? E aí, como é que a gente, como se fossem esses peixinhos, a gente começa a indagar, a perguntar, a dizer: casa? Céu tem casa? Lá no céu tem casa? Mas como é que são essas casas lá do céu? Elas são de madeira? As casas no céu é de cimento? A casa no céu tem reboco? A casa no céu tem tijolo? A casa no céu tem telhado? Como é que é a casa no céu? E as casas no céu são melhores do que as casas aqui na terra?
A casa no céu é condomínio? São perguntas que, se você parar para pensar, talvez, ou você nunca fez, e a partir de agora vai começar a pensar. As casas no céu são o quê? São condomínio, apartamentos, são mansões. Cada família vai ter uma casa individual. Alguém já parou para pensar nisso? Você vai morar na sua própria casa, você vai ter o seu próprio endereço? Será que vai ter uma caixinha de P.O. Box ou uma caixinha de correio com o seu nome? Família Santos, família Silva, família Pereira. Será que vai ser assim? Como é que são as casas no céu? Jesus falou de casas no céu. As casas no céu são compradas? Ou as casas no céu são de aluguel? Tem que pagar para morar na casa no céu? Será que vai ter mortgage? Então daí, meus amados, nós vemos que Jesus parece que tem uma tarefa muito difícil para preparar o nosso coração, para preparar a gente, e aí está a maior dificuldade de ser crente. Jesus passou por isso. Ele tem uma tarefa muito difícil de preparar um povo para ir morar no céu. Um céu que você nem sabe como é lá. Alguém já foi no céu aqui? Já viu como é que é lá? Então, você não sabe, nem eu sei. Eu sei pelo que a Bíblia diz. Mas mesmo assim, a gente ainda coloca algumas indagações. Daí, meus amados, diante das nossas limitações, diga comigo assim, limitações. Diante das nossas limitações, diante da nossa mente, que é pequena para entender, o que é que Jesus faz? Jesus é sábio, Jesus é o dono da sabedoria, a sabedoria existe por causa dele. Então Jesus, como ele é sábio, ele é inteligente, ele escolhe uma abordagem, ele escolhe uma forma fácil e simples. Jesus escolhe um jeito fácil, simples e diferente de falar. Por isso que eu precisei contar para vocês uma historinha, uma parábola da tartaruga e do peixe. Eu fiz como Jesus aqui. E aí, Jesus escolhe uma forma fácil, diferente, simples de falar. E aí o que é que Jesus faz? Ele escolheu, para que eu pudesse entender, e você pudesse entender, Jesus, de uma maneira simples, fácil para nós entendermos, compreendermos, Jesus escolhe amar essas criaturinhas pequenas, insignificantes, ignorantes, que sou eu e é você, somos nós, criaturas perdidas e pecadoras. E o que é que Jesus faz? Ele decide se tornar uma dessas criaturas. Jesus, que é Deus, que é soberano, que é eterno, que é grandioso, que é glorioso, que é coberto de glória e majestade, ele decide se tornar uma criatura pequena, insignificante, como eu e você. E daí, quando nós lemos lá em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, essa foi a abordagem que Jesus escolheu para comunicar comigo e com você. Ele escolheu amar a mim e a você, tornando-se um de nós para explicar como funciona a outra vida, que não é essa vida na terra. Você está entendendo? Diga amém. Que não é essa vida aqui na terra, para tentar explicar para nós que existe uma outra vida além dessa. E esse é o cerne, é o ponto-chave principal da encarnação de Cristo. O Verbo se tornou carne. Jesus, ele deixa a sua glória, Jesus, ele deixa o seu mundo, Jesus, ele deixa o seu reino, para descer aqui nessa terra e habitar entre nós, homens meros mortais. Porque ele vem do céu, Jesus, ele veio do céu para falar do céu. Ele disse várias vezes, olha, o meu reino não é dessa terra, o meu reino não é aqui. Só que, meus amados, Jesus, ele vai muito mais além. Só que existe mais algumas coisas. Ele se torna um homem, Jesus, ele se torna um homem para que nós, como um homem, entendêssemos como devemos chegar no céu, mesmo
sendo e tendo a forma de homem. Então, ele vem aqui, Jesus vem aqui, desce aqui, para nos buscar, mas antes de nos buscar e nos levar, o que ele faz? Ele vem para nos mostrar como se deve ser um ser humano. Entendeu? Jesus, ele se despe da sua glória, desce na terra, se faz homem para mostrar para mim e para você como eu devo ser um homem. E aí você quer saber como é ser homem? Olha para Jesus. Quer saber como deve ser um cristão? Leia sobre Jesus, porque a encarnação, eu estou falando encarnação, não é reencarnação, não me entenda errado. O verbo se tornando carne, João 1:1. A encarnação de Cristo mostra como o homem, o ser humano, deve agir e como nós devemos viver, ter uma vida, levar uma vida. Essa é a maior dificuldade do Evangelho, porque tem gente que está dentro do Evangelho, dentro da casa de Deus, e não tem postura, não tem condição, não tem atitude, não se comporta, não age como Cristo, porque não aprendeu de Cristo e com Cristo. Porque cristão de verdade é todo aquele que imita a Cristo. Imita a Cristo. Mas ainda é muito mais do que isso. Foi por isso que eu li para vocês o texto que nós lemos, que diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pastor, o que isso tem a ver com ser pescadores de homens? Infelizmente, na cabeça da maioria dos crentes, hoje, quando lê esse texto e fala de pescar homens, na cabeça de muita gente, eles imaginam, eles pensam que pescar homens é, ou seria, ou deve ser, convidar as pessoas para vir ao culto. E desculpem-me frustrá-los aqui nessa noite, porque não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que Jesus fez. Quando Jesus ele veio, ele disse: vinde após mim, ou seja, venham, me sigam e me vejam o que eu estou fazendo. Sigam o meu exemplo, vinde após mim. Vinde após mim, venham comigo. E eu vos farei pescadores de homens. Gente, se a gente seguir a Jesus, se a gente for após Jesus, nós vamos evitar muita dor de cabeça na vida. Se nós formos seguir o que Jesus ensinou e ensina através da sua palavra, muitos males já teriam sido resolvidos na casa de Deus. E muitas vezes o pastor, ou líder, ou alguém não precisaria falar sobre alguns assuntos para consertar algumas coisas de atitudes que pessoas cometem porque eles não são seguidores, eles não estão indo após Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Então a primeira verdade que nós precisamos aprender é que pescar homens preste atenção nisso. Eu vou contar uma história para vocês. Você precisa entender isso. Eu estou trazendo a mensagem de hoje em camadas, porque a informação é muito densa, muito grossa, muito pesada. É muito pesado no sentido de forte. Eu quero que você entenda. E eu quero que você assimile e guarde isso. E o alimento que você vai alimentar aqui na sua alma hoje vai sustentar a sua vida para toda sempre. Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém? Então preste atenção nisso. A alma do homem, diga comigo, a alma do homem, ela se desenvolveu sem Deus. O homem foi desenvolvido sem Deus. Grava isso, escreve isso, anota isso, decore isso, memorize isso. A alma do homem, a sua alma, a minha alma foi desenvolvida sem Deus. Você é um ser que foi desenvolvido sem Deus. Lá, a Bíblia diz em Bereshit Stein Verba, ou seja,
Gênesis capítulo 2, verso 4, quando você abre a sua Bíblia no original, como ela foi escrita, está escrito assim, abra aí comigo, Gênesis 2, 4. Vai estar um pouco diferente, porque o texto que eu vou ler é original do hebraico, mas vai haver alguma similaridade com o que você tem. Quando você abre a sua Bíblia em Bereshit Stain Ve'arba, ou seja, Gênesis capítulo 2, 4, você vai ver que vai estar escrito assim, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Eu vou facilitar para você agora o que é que Moisés queria dizer aí nesse texto. Em outras palavras, o texto está querendo dizer que Deus criou o céu e a terra para o homem. Deus criou o céu e a terra para o ser humano. Deus não criou só a terra para o homem também. Deus criou, como o texto que nós acabamos de ler diz, Ele criou céus e terra para o ser humano. Não foi só terra, foi céus e terra. Quem está entendendo já pegou um pouquinho a mensagem. Mesmo quando ainda não havia nenhuma planta no campo, na terra, porque o Senhor Deus, antes de criar a vegetação, antes de criar tudo, o homem ainda nem existia. O homem ainda nem existia, porque o homem só veio a existir no versículo 7 de Gênesis. Mas veja que o homem, que ainda não existia, ele já vai existir com uma função. O homem não existia, mas ele já vai existir com uma função, um dever, uma obrigação, algo que ele deveria fazer. E qual é essa função? A função do verso 7 diz que ao homem foi dado o dever de lavrar a terra. E isso, meus amados, desmonta a ideia de que o trabalho é uma maldição. Eu não sei se você já ouviu, e eu digo muito cuidado com muitas mensagens que você ouve na internet. Eu ouvi certa vez alguém dizendo que o trabalho é maldição. Isso é mentira. O homem já nasceu com uma função. Deus já deliberou sobre ele uma obrigação, um dever. E o dever era de lavrar a terra. Isso desmonta, desfacela a ideia de que o trabalho é uma maldição. A ideia de que o homem passou a trabalhar por causa do pecado, isso não é verdade. Vou repetir. A ideia de que o homem passou a trabalhar por causa do pecado, isso não é verdade. Agora, o que aconteceu? O homem passou a trabalhar com fadiga, com dificuldade. Trabalho pesado, tinha espinhos, tinha abrolhos. Por quê? Por causa do pecado, por causa da queda. Agora, mas trabalhar, gente, trabalhar é bênção, porque o trabalho está aqui antes da queda do homem. Quantos estão entendendo? Diga amém. O verso 7 diz assim, ó: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse texto do capítulo 2, do verso 7, é um texto profundo. Por quê? Porque a palavra aqui agora, eu preciso caminhar dessa forma com vocês entenderem a Bíblia. A palavra aqui agora, formar, do verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, em hebraico vem do verbo yatsar. Esse verbo, yatsar, significa formar, moldar a partir de alguma coisa que já existe. Exemplo, eu estou com esse lenço aqui, eu vou fazer um yatsar nele, eu vou moldar, porque ele já existe. Então eu vou formar daquilo que já tem, o que é diferente do verbo bará, de Gênesis 1:1, Bereshit bará Elohim, e criou Deus, que aparece lá em Gênesis 1. O verbo bará lá de Gênesis 1:1 em hebraico, ele traz a ideia de criar do nada. Yatsar, formar do que já existe, bará,
criado nada, não havia nada. E Deus disse: haja luz, e houve luz. O verbo atsá, como o verbo ele vem da raiz assá, ou osser, ou asser, ele tem a ver com criar a partir de alguma coisa já existente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus pega o barro, e eu pergunto, o barro já existia, sim ou não? Sim, porque Deus havia criado o barro, então o barro já existia. Então, depois de Deus ter criado o barro, a matéria da terra, ele pega dessa matéria, que é o barro, e forma o homem do pó da terra. O ser humano, ele é criado do yatsá, algo que já existe, uma matéria que já existia. Matéria é essa, que matéria é essa? Pó da terra. Mas não é somente do pó da terra que o homem é criado. O homem não foi criado apenas do pó da terra. E aqui está algo muito importante. Porque primeiro Deus forma o homem do pó da terra. Depois ele sopra nas narinas, no nariz do homem, o fôlego de vida. Ele sopra a vida. Eu só estou vivo porque eu tenho o Espírito de Deus, que é a vida em mim. Então por isso eu estou vivo. E a palavra aqui, fôlego no hebraico é nishma. Fôlego de vida. Então, depois de Deus soprar o nishma dentro do homem, o homem se torna um nefesh, que é alma. Nefesh é a palavra alma no hebraico. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui nessa noite é que o homem também, ele é um ser híbrido em sua composição. Lembra da história da tartaruguinha? Preste atenção. Mas como assim, pastor? Como é que assim eu posso ser um ser híbrido? Parte do homem vem de baixo. Parte do homem vem da terra. Moldado por Deus, pelas mãos de Deus, do pó da terra. Deus é o artífice, ele é o construtor, ele é o oleiro. Lembra lá de Jeremias capítulo 18? Ele é o oleiro que molda o barro. Mas a outra parte do homem, ela não vem da terra. A outra parte, ela vem de Deus. E Deus mora onde? Deus vem de cima. Os céus são a habitação de Deus. Ou seja, em outras palavras, nós, eu e você, temos condições de atuar, ou de habitar, ou de viver em duas atmosferas. Uma é aqui embaixo, porque foste formado do pó da terra, e outra é lá de cima, porque foste formado pelo fôlego que saiu das narinas de Deus para a sua vida. Você pode adorar a Deus. Lembra da tartaruguinha, gente? Na nossa composição existem partes que vêm da terra, que é o homem natural, a natureza humana. Mas também temos parte que vem de cima, do alto, que é o sobrenatural. Pastor, o que é isso? Me ajuda a entender. Isso significa que nós pertencemos ao mesmo tempo ao mundo físico, material, mas ao mesmo tempo nós somos cidadãos do mundo espiritual. E eu costumo dizer que nós somos mais seres espirituais, experimentando a experiência, tendo a experiência de uma vida na terra, porque maior é aquele que nos criou e temos maior a essência dele na nossa vida. Você pode adorar a Deus. Agora, assim como a tartaruguinha, ela é híbrida, ela pode viver na água, como também ela pode viver na terra. O ser humano, ele é híbrido, porque vive nesse mundo, presta atenção, mas também aspira, deseja, almeja, sonha,
tem vontade de ir morar no céu. Você não sabe como é o céu, mas porque você foi criado por um Deus que habita nos céus e a sua essência vem do Criador, você está na terra almejando, desejando, ansioso, aspirando, maravilhosamente querendo ir morar no céu. Quantos querem isso? Diga glória ao nome do Senhor Jesus. Agora preste atenção. Adão, olha como isso aqui é sério, gente. Veja que a gente vai trazendo várias camadas para mostrar para você o que é ser pescador de homens. Preste atenção. Adão, diga comigo, Adão. Quem está aí, diga Adão de novo. Adão, ele é filho perfeito. Ele é filho o quê? Perfeito. É ou não é? Ele é filho perfeito de Deus. E Adão possui o corpo físico, sim ou não? Porque ele foi feito, ele foi modelado, ele foi moldado de onde? Do pó da terra, do barro. Porém, no entanto, Adão também possui uma parte que vem de Deus. Sim ou não? Deus assoprou nas narinas de Adão. O espírito que está em Adão, ele vem de quem? Ele vem de Deus. E é exatamente aqui que reside, que mora o nosso maior problema. É aqui que mora o nosso maior problema. E às vezes as pessoas perguntam, por que tanto problema aqui, tanto problema colar, por que a pessoa está na igreja e faz isso? Estou respondendo muitas perguntas aqui hoje. E eu quero que esta palavra caminhe com você, se não a vida toda, mas pelo menos muito tempo, gente, para você entender isso. Porque muitas das nossas atitudes estão relacionadas com quem nós somos. O Espírito de Deus, ele habita em Adão, porque Adão vem de Deus, sim ou não? Agora preste atenção. Lá no princípio, houve uma rebelião, sim ou não? Não estou falando no céu, na terra, no jardim, houve ou não houve? Houve uma queda? O homem se rebelou contra Deus, sim ou não? Em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3 é a base para nós entendermos a redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você quer entender a redenção, se você é redimido, salvo, lavado, purificado, justificado, limpo pelo sangue, você tem que entender Gênesis 3. Mas pastor, não é lá nos evangelhos? Não, é Gênesis 3. Por quê? Porque na rebelião, diga rebelião, e diga se rebelião está amarrado em nome de Jesus. Na rebelião, na queda, Adão escolhe. Alguém obrigou Adão? Alguém obrigou Adão? Alguém colocou nele, você vai ter que fazer? Não. Ele escolhe romper com Deus. Ele rompe a amizade. Ele rompe o laço. Adão, ele escolhe, ele decide, ele preferiu. Adão preferiu separar-se de Deus. Não foi ninguém que obrigou, ele preferiu. Ele teve autonomia. Ele teve a condição de escolher, então ele preferiu, ele decidiu, ele escolheu. Portanto, depois da rebelião, a sua identidade, a identidade de Adão, ela passa a se formar, olha, depois da rebeldia, da rebelião, a descendência, a identidade, porque o meu filho, os nossos filhos, eles carregam a nossa identidade. A nossa identidade está no nosso DNA, mas também está no nosso nome. Quem é fulano? Ele é filho do irmão fulano de tal. Então Adão, ele, depois da rebelião, a sua identidade passa a se formar sem a contribuição de Deus. Ou seja, os seus descendentes. Olha, Gênesis 3... é o princípio para entendermos a redenção em Cristo Jesus. Veja só. Depois que Adão cai da queda, depois da queda, os descendentes de Adão passam a se formar sem a contribuição de Deus. Não tem Deus no negócio, agora é Adão mesmo. Ele não decidiu separar? Ele não decidiu cortar ali a conexão? Ele não decidiu se rebelar? Então agora ele está sozinho. Ele está só. Ou seja, aquilo que vem de Deus, que vinha de Deus, é cortado. Vamos pensar, por exemplo, naquele fio que liga
como se fosse um fio que ligasse o homem a Deus. Uma conexão, fio. Esse fio é cortado na hora da queda. Por isso, o termo, presta atenção, que eu estou ajudando vocês muito aqui hoje. O termo religião, tem muita gente que não gosta desse termo, já ouvi muita gente falar coisas absurdas a respeito da religião. Por isso que o termo religião, a palavra religião, que vem do latim, ela é religare, que significa tornar a ligar, tornar a conectar aquilo que foi desligado. Isso é religião. O homem, quando ele está na igreja e olha a falácia, a mentira de Satanás, ele diz assim: não precisa conectar, não precisa estar na igreja, não precisa congregar. Isso é mentira de Satanás, está impedindo a humanidade de se conectar de novo com Cristo. Porque religião conecta. Igreja, instituição, conecta o homem a Deus. Nós estamos aqui nessa noite, todos aqui estamos conectados porque estamos firmados num princípio da palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Agora, você é um ser que foi formado da terra, mas também, como eu disse, você é um ser que foi formado, que vem de Deus. Só que essa parte, agora, sua e minha, que vem de Deus, ela foi cortada. Ela foi cortada. Então você passa a formar a sua própria identidade. O homem, depois que ele perde, ele dá continuidade, ele vem de origem, oriundo de Adão, é um homem que não tem conexão com Deus. Por isso que a humanidade sem Deus, ela é perdida. Por isso que nós temos que pregar o evangelho para tornar a conectar o homem que estava desconectado a Cristo novamente. Aonde você estava antes de estar na casa de Deus? Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era você alguns anos atrás, alguns meses atrás? Você era um perdido, era um homem inconsequente, era um bêbado, era um alcoólatra, era um fumante, era um prostituto. Mas o poder do evangelho através de Cristo conecta você novamente à raiz que é Jesus. E o homem que é desconectado, o homem que está desconectado, ele passa a formar a sua própria identidade. Ele age do seu próprio jeito. Ele é sem Deus, ele é desconectado, não tem conexão alguma. Isso significa que nós crescemos. O homem que vem do mundo, gente, e pais, a melhor faculdade, o maior investimento para o seu filho é trazer para a igreja para aprender a palavra de Deus. Porque desde criança vão aprender que tem que estar conectado com Jesus. Olha a importância, olha o valor que tem a igreja. E aí por isso que alguém pergunta: meu Deus, mas por que tantos problemas dentro da igreja? É porque aqui dentro da igreja que Satanás quer colocar confusão, discórdia, mentira, separação, inveja, ciúme, facções, porque ele não quer que o homem, nem a criança, nem o jovem, nem o mais velho se conecte com Cristo. Mas essa palavra hoje, ela está trazendo vida para a sua vida. Você pode adorar a Jesus por isso. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o homem natural, diga comigo, homem natural, homem sem Deus, ele cresce sem saber a sua verdadeira identidade, que é em Cristo. Por quê? Porque estávamos completamente desconectados por causa do rompimento. Quando Deus falou para Adão o que podia lá no jardim e o que não podia, Adão não deu a mínima. Adão não estava nem aí. E Deus, que é misericordioso, que poderia ter destruído Adão ali na hora, poderia ou não poderia, gente? Sim ou não? Deus poderia ter destruído Adão, poderia ter acabado com aquilo ali agora e falar: não deu certo, eu vou fazer de novo. Não é assim que o menino faz? Está construindo um negocinho lá, brincando com Lego, o negócio não funciona, não dá certo, ele quebra tudo, joga fora, começa de novo. Deus poderia ter feito assim conosco. Agora Deus é misericordioso, diga: Deus é misericordioso. Ele poderia ter destruído Adão, mas ele não destruiu, permitindo que Adão continuasse vivendo. Mas Adão, mesmo assim, preferiu não se relacionar com Deus.
não se relacionar com Deus. Aí, quando nós saímos do contexto de Adão e Eva, os pais lá do jardim, e chegamos ao terceiro ser humano da Bíblia. Quem é o terceiro ser humano da Bíblia? Caim. Vemos algo interessante. Quando Caim peca, olha, parece que seguiu o exemplo do pai. Eu sempre digo aqui, gente, muito cuidado. Pais, muito cuidado, porque filhos às vezes seguem os nossos exemplos. Então, quando Caim peca, a gente vê algo que é muito interessante. Quando ele peca, antes mesmo, eu estou dizendo aqui, antes mesmo do assassinato, antes de Caim ter ido matar, assassinar o seu irmão, antes disso, Deus vai falar com Caim. Deus vai falar com Caim. Gênesis 4. Gênesis 4 diz que os dois irmãos, Caim e Abel, foram oferecer um culto a Deus. Olha só. Caim ofereceu qualquer coisa, enquanto Abel ofereceu o que ele escolheu. Ele escolheu a dedo. A Bíblia diz que ele pegou as primícias. Ele escolheu. No verso 5, está escrito que da oferta de Caim, da oferta de quem? Caim. Eu estou sendo bem paulatino para você entender. Da oferta de Caim, o Senhor Deus não se agradou. Deus não gostou da oferta de Caim. O que Caim faz? Caim ficou irado. Caim ficou com raiva. Profundamente irado. E a Bíblia diz que o seu semblante descaiu. Lembre-se, Caim é filho de Adão. Ele nasce de um pai desconectado. Portanto, Caim também nasce desconectado. É como se uma tomada que possui uma estrutura para funcionar está desligada. Caim estava desligado. Caim se ira, Caim fica revoltado, Caim fica irado. Talvez, eu estou dizendo talvez, Adão, seu pai, tenha dito para ele mais ou menos assim: olha, Caim, antigamente, eu até sentia a presença de Deus. Antigamente eu conversava com Deus. Antigamente eu falava com Deus. Mas agora eu não falo mais. Eu não sinto mais a presença de Deus. Mas eu sei, Caim, olha o que Adão disse para o filho: mas eu sei muito bem o que Deus quer. Eu sei. Então Caim vai lá, faz o sacrifício de qualquer jeito. Deus não aceita o sacrifício de Caim, que foi feito de qualquer jeito. E no verso 6, o Senhor Deus, o próprio Deus, apareceu para Caim e disse: Caim, por que você está irado? Por que você está com raiva? Por que descaiu o seu semblante? Em outras palavras, Deus está dizendo: Caim, o teu problema não é o teu irmão. O teu problema é você. Você está entendendo? Se você mudar, tudo ao seu redor vai mudar. Só que Caim, lembrando, ele é desconectado. Ele é desconectado. E aí eu te pergunto, como é que um homem desconectado ele vai mudar? Como é que um homem que está desconectado ele vai mudar? Não muda, gente. Não muda. O homem sem Deus está desconectado. O homem sem Deus, ele é perdido. Por isso que evangelho é transformação, é mudança. É mudança. Então Caim, o que ele faz? Desconectado, revoltado, irado, ele vai e mata o irmão. E aqui, meus amados, agora aqui, exatamente aqui, é que entra o texto que nós lemos: vinde após mim e vos farei pescadores de homens.
Esse foi o chamado de Deus, que Deus deu desde o início. Deus dá um start, um chamado de restauração do ser humano, nessa reconfiguração da minha alma, reconfigurando eu e você. E isso só pode acontecer pela intervenção divina, pelo poder do divino, pelo poder sobrenatural. Não é força humana. Lembra, meus amados, que a nossa origem é híbrida. Nós somos híbridos, somos dessa terra, mas também somos do céu. Pois bem, aqui agora está o porquê Jesus disse a necessidade, porque que ele chamou os discípulos para irem após ele, porque ele iria fazer deles pescadores de homens. O que é uma pesca? O que é uma pesca? Eu sei que tem gente aqui, porque eu já sei quem está aqui hoje, que gosta de pescar. O que é uma pesca? Imagine você com uma vara, um anzol, uma linha, uma isca, indo pescar. Você lança a isca na água. O peixe, aonde ele está? No fundo da água, seja no rio, seja na lagoa, seja no mar. O peixe está no fundo. Talvez 2, 3, 4, 5 metros, não sei. Está lá no fundo. O peixe, quando ele vê a isca, ele se interessa pela isca. Ele morde a isca, então você automaticamente puxa o peixe que está no fundo, repito, o peixe que está no fundo para fora. Essa é a ideia que Jesus queria passar para os discípulos de pesca. Porque o peixe ele é retirado das profundezas e é trazido para a superfície. Assim como numa pesca, o peixe ele é puxado de baixo para cima, ele é trazido para cima e sai do seu ambiente natural, porque lá embaixo é o ambiente natural do peixe. No momento da conversão, lembra que eu disse que o ser humano é híbrido, ele é da terra, mas ele também é do céu. Então, no momento que há conversão na vida do homem, o homem se converte a Jesus, ao evangelho de Jesus, e acontece exatamente a mesma coisa. Essa é a ideia que Jesus queria passar para os discípulos. O ser humano, gente, na forma natural de ser, ele precisa ser puxado das profundezas e trazido para a superfície. Por isso, quando Jesus, ele diz para sairmos para evangelizar, por isso que quando nós sairmos, formos evangelizar, o verdadeiro evangelismo não é placa da igreja. É claro que você está lá representando uma igreja, porque você não está isolado, você não está independente, você não está sozinho, você vai lá representar uma igreja, a sua igreja, mas é a igreja do Senhor Jesus. Mas o evangelho não é placa de igreja. Mas nós precisamos entender que eu e você, cada um de nós aqui, fomos chamados para puxar o homem das profundezas e trazê-los para a luz de Cristo. Por quê, pastor? Porque o homem sozinho não consegue. O homem sozinho não consegue. Alguém aqui já viu isso? A não ser que seja um fenômeno extraordinário ou da natureza. Alguém já viu um peixe pular no seu prato, no seu anzol? Não, eu nunca vi isso. O homem não consegue. A sua natureza humana não consegue se converter sozinho. Precisa que alguém o puxe. Ele precisa ser fisgado. Ele precisa ser içado. Mas pastor, quando se pesca um peixe, eu pensei muito para falar isso para vocês, porque eu vou responder muitas perguntas das cabeças que estão pensando aí hoje. Mas pastor, quando se pesca um peixe, quando ele chega na superfície, ele morre. Mas é exatamente isso a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia de Jesus. Essa é a proposta de Jesus. Na conversão do homem, na minha conversão, na sua conversão, houve uma morte. É exatamente assim. Assim como o peixe morre, o chamado de Jesus é um caminho para a morte.
Vocês estão entendendo? Jesus não veio para pregar melhoria do ser humano. O Evangelho prega que o homem precisa morrer para nascer de novo. Lembra de João 3, quando ele fala com Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos não queria morrer. Ele não queria morrer por sua vontade, ele não queria morrer por seu ego, ele não queria morrer por seu orgulho, ele não queria, não estava entendendo. Talvez ele até entendeu, mas ele não queria fazer de entendido. Porque a mensagem do Evangelho é essa. O Evangelho não diz que você precisa de melhoria. O Evangelho diz que você e eu precisamos morrer. Nós precisamos morrer. Você precisa ser morto, estar morto para o mundo, ser pescado pela raiz, pela palavra de Deus. E Jesus é aquele, meus amados. Jesus é aquele que busca seres humanos nas profundezas. Ele é aquele que resgata o homem da profundeza, porque Jesus é o único caminho, Jesus é o único aquele que pode pescar de verdade o homem vai ser salvo pelo poder e pelo nome de Jesus. Não é o meu nome, eu vou pescar no nome de Jesus. Mas pastor, ele chamou a gente para pescar homens? Yes, sim. Sim, porque nós vamos agora em obediência ao seu chamado. E por que nós vamos obedecer ao seu chamado? Lembra que Jesus disse aos discípulos: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mas a voz que tira o homem das profundezas não é a minha voz, é a voz de Jesus. Ele é o verdadeiro pescador de almas. Dele vem a única voz capaz de trazer o homem das profundezas, porque dele vem a força, dele vem o poder, dele vem a graça, dele vem a restauração, dele vem a libertação, dele vem a santificação, dele vem a cura, dele vem a libertação. Lembra-se, a força que traz o peixe para fora não é o peixe que pula sozinho, então vai ter força. Deus vai entrar nas profundezas com a pregação do Evangelho. Eu vou lá naquele homem, lá na casa daquela mulher, e vou bater na porta dele e dizer: você precisa de Jesus. O seu problema não é financeiro, o seu problema não é material, o seu problema não é social, o seu problema não é econômico, o seu problema é espiritual. Você precisa se conectar. Está aqui a isca, está aqui, morde nela. E quando o peixe morder na isca, que é o poder da palavra que você vai estar lançando, lance a palavra de Deus neste mundo perdido e traga das trevas para o reino da luz esses peixes, essas almas que precisam ser salvas para a glória de Deus. Quando vocês estão entendendo, diga amém.